Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Estamos aqui felizes porque o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. E o motivo desta alegria é porque podemos adorá-los no nome dele, como de fato já fizemos, né? Então, sem mais delongas, até porque nós temos a ceia, eu quero convidar aí a igreja a abrir em João, capítulo 3, no versos 5 e 6. Evangelho de João, capítulo 3, versos 5 e 6. A mensagem dessa noite, ela está embasada no que é gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O irmão Miguel já está colocando aqui na tela, na verdade ele já colocou esse texto do Evangelho de João, capítulo 5 e verso de número, capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos ler todos a igreja, nossa voz? Vamos lá? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 5 e 6. Glória a Deus. Vocês perceberam aqui o que o evangelista está falando, reproduzindo o que Jesus falou, quando Nicodemos, aquele mestre de Israel, a irmã Cristiane esse dia passou um show sem para porque ela está revendo de novo. E aparece Nicodemos lá, né, o mestre. Calma, sem barulho. Pronto. E ele vai ter de noite com Jesus, porque ele era um homem poderoso, né? Então, ele não podia chegar chegando. Aí ele foi visitar Jesus e Jesus falou para ele assim, ó, na verdade digo que ninguém, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, entendendo o verso, para uma pessoa morar no céu, para uma pessoa habitar na eternidade com Deus, porque na eternidade vamos habitar todos, agora com Deus e sem Deus precisa ter essa diferença. E ele fala aqui: o que é nascido do Espírito, esse vai habitar no céu. O que é nascido da carne, se não nascer de novo, não vai habitar no céu. Então, o que é gerado pelo Espírito é que tem o direito de ter a vida eterna. Calma que antes do Natal a gente resolve tudo. Fica tranquilo. Amém? Daqui a pouquinho antes do Natal, né, pessoal? 5 minutos, né? 1 minuto. Amém aí, Carlinhos? Tudo certo? Glória a Deus. Carlinhos é mágico, aquele celular dele lá. Ele mexe e faz milagre. Glória a Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre essa mensagem, o que é gerado pelo Espírito Santo. Calma que a gente já resolve. Amém? Antes tarde do que mais tarde, né? Então vamos lá. Glória a Deus. O tema da mensagem está justamente no Evangelho de Mateus. Aí sim, então, é o que a gente vai falar hoje à noite, a respeito desta geração do Espírito Santo. Abra lá em Mateus, o primeiro capítulo, do verso 18 em diante. Mateus, pode abaixar um pouquinho mais, Carlinhos, só um pouquinho, reduz aí o som, está dando um retorno aqui para mim. Estão me ouvindo bem aí? Com os dois ouvidos? Faz assim, vê se está ouvindo. Estou ouvindo, então tá bom. Amém? Glória a Deus. Ora, você vê que a mensagem é boa, porque quando acontece isso é porque Deus vai falar conosco. Amém? Eu tenho falado assim, o inimigo não quer que a Maraí pregue a mensagem de Deus, né? A palavra de Deus. Só que eu fico perguntando, o inimigo tem que querer alguma coisa? Nada. Amém? Então não tem problema, deixa ele fazer as peripécias, ele está arrependido em nome de Jesus. Então diz aqui, ó, ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José,
Antes se ajuntaram e achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Eu acho que eu vou querer aquele microfone preto de volta. Esse aqui está muito ruim. Traz ele de volta para mim. Ele estava bom, irmão Carlinhos. Mateus 1, verso 18, capítulo 1. Esse aqui está dando um retorno esquisito aqui para mim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, agora começou a melhorar aqui, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar ou torná-la de má fama, intentou deixá-la secretamente. E pensando nisto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. A sequência desse capítulo aqui, finalizando, é para cumprir uma profecia. Mas eu quero nessa noite falar para vocês a respeito da geração pelo Espírito Santo. E quando eu falo geração, não está legal esse microfone. Será que não é melhor voltar para aqui? Está horrível aqui. Está horrível. Olha, ele está contra mim. O microfone está dando, mas a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o microfone não vai ser contra. Amém? Romanos 8, quem dá mais aí? 31. Glória a Deus. Então, amém, está melhorando. Agora acho que melhorou aqui um pouquinho. Enquanto o irmão traz aqui o microfone para mim. Voltando. Nós lemos ali em João 3 que Jesus fala para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. Ou seja, aquele que nasceu de uma... Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Aquele que é nascido de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, é carne. Agora, aquele que é gerado pelo Espírito Santo é nascido pelo Espírito Santo. Estão entendendo, sim ou não? Então, o projeto de Deus é justamente fazer a pessoa nascer de novo. Por quê? Porque sem o novo nascimento não há céu. Lá no capítulo de Gênesis, capítulo 6 do livro de Gênesis, antes do dilúvio, Deus fala assim com ele mesmo, né? A Trindade fala: a corrupção do gênero humano está exacerbada. Então, o pensamento do homem é má continuamente. Isso está em Gênesis capítulo 6, 5. Deus então percebe que a corrupção do ser humano começa a piorar a cada dia, e em função disto ele resolve trazer fim a toda a carne. Inclusive Noé e sua família estavam também direcionados para esse fim. Isto tem uma correlação com os nossos dias de hoje. É isso que a igreja precisa estar percebendo. É necessário que você que está comigo hoje perceba isso. Nós vamos entrar daqui a pouquinho na eternidade. E eu falo eternidade não literalmente, mas através do que eu vou passar aqui, do Espírito Santo vai nos mostrar através da palavra. Amém? Então a corrupção está exatamente caminhando no mesmo sentido. Só que naquela época Deus achou que não é graça. E aí ele falou: então eu não vou destruir todos, vou separar. Separou Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. E eles foram colocados na arca, a gente sabe a história. Mas Deus trouxe o fim ali. E até então não havia a geração das pessoas pelo Espírito Santo. Jesus não tinha vindo ainda, e aí não tinha dado o Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Então, com a corrupção geral e o mundo está caminhando para isso, a igreja precisa estar percebida. Porque Noé pregou 120 anos e o povo não entendeu. Só que nós estamos vendo aí uma guerra em Israel. Nós estamos vendo uma situação que fala lá em Mateus 24 que Israel é a figueira que está brotando os ramos. Dá a impressão de que aquela guerra não tem mais volta,
quiçá Deus ainda tem um interesse de manter a terra do jeito que está. Se assim não for, ali começa então a parte final desse mundo. E a igreja não pode estar desapercebida, porque você tem parte nisso. Por que eu digo isso? Porque você nasceu pelo Espírito Santo, você foi gerado. Lá em João 3,16 assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus quer nos alertar, porque nós estamos vendo a volta do Senhor Jesus. E não adianta eu falar aqui de mansões, de carro, de sonhos, que ainda que sejam bênçãos, mas eu não posso deixar de alertar você, porque ao soar a trombeta, a igreja vai subir. E aí você precisa estar lá, você precisa ter certeza que ele estará lá, porque você foi gerado pelo Espírito Santo. O texto que eu li, ele traz à vida Jesus, e eu quero falar um pouquinho antes da gente dar sequência nessa parte final. Quando Maria, que era virgem, e aí a gente sabe pelas religiões, a Virgem Maria, né? Tem gente que ainda fica Ave Maria, né? Ainda mantém esse quadro de linguajar, né? Eu sei que hoje eu falo misericórdia, meu Senhor, mas eu não volto a minha temática para esse aspecto de Salve Maria, né? Até porque ela está aguardando a volta de Jesus também. Mas quando ela está gestante, José não tinha tido um encontro íntimo com ela. Então aqui a gente vê a parte de Deus gerando. Deus precisa de alguma coisa para gerar alguma coisa? Nada. Ele pegou o barro e nos fez. Né? Pegou a costela de Adão e fez a mulher, ou seja, Deus não precisa de nada. Então ele gerou Jesus com uma finalidade, de que nós fôssemos gerados pelo Espírito Santo. Para quê? Para sermos bonitinhos? Também, né? O crente é bonito. Mas também para ter direito à vida eterna. Lá em Romanos 3,23 está escrito: todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então percebe que aqui ninguém escapa dessa sentença. Todos pecaram. Quando entrou esse pecado? Em Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3. Mas a partir desse momento, Deus já tinha um plano de salvação. E ele então envia Jesus para morrer na cruz. Mas para Jesus nascer, ele teve que ser gerado pelo Espírito Santo. E com esta geração, José, que era um homem justo, ficou encucado, é óbvio, né? Qual aquele marido e mulher? E aí eu volto uma parte espiritual para nós, seres humanos, não olharmos a primeira coisa e já tomarmos uma decisão. José sabia que ela estava gestante, mas ele não chegou falando: tá vendo? Minha mulher me traiu, minha mulher fez isso. Não, ele ficou na dele, até que o próprio Deus, dá para aumentar um pouquinho mais aí, Carlinhos, o meu som aqui do retorno, até que o próprio Deus mostra para ele através de um sonho. Então os seus sonhos também são gerados pelo Espírito Santo. Amém? Aquele sonho que está aí na sua cabeça é o Espírito Santo que te dá. É Ele que traz para você. Ele tem um interesse particular em nós, porque nós fomos gerados por Ele. Quando? Quando nós recebemos ao Senhor Jesus. Por isso que Ele fala em João 3,16: todos pecaram e foram porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então esta atitude de Deus é gerar seres humanos para a morada eterna. Por que precisa passar por essa geração do Espírito Santo? Porque precisa morar no céu gente transformada, gente redimida. Imagina todo mundo ir morar no céu do jeito que está. Essa balbúrdia, essa loucura. Deus quer um povo santo. E santo aqui não é aquilo que está na parede. Santo é separado, afastado do pecado. Amém? Então é esse o intuito de Deus: gerar pessoas através do Espírito Santo para morar no céu. Por isso que no texto que nós lemos aqui, lá em Mateus 3, né? Vamos voltar lá. João 3 diz assim, ó. João 3,5: na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, o ser humano, ele, ainda que ele seja gerado numa placenta, com água, mas não é esta água que ele está falando.
Ele está falando da geração daquele que recebe Jesus através do aceite dele como Senhor e Salvador único e suficiente, e depois ele é batizado nas águas. Então esse é o intuito de Deus, trazer essa geração, trazer eu, você, para morar no céu. Mas um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo limpo, livre do pecado, com a mente transformada. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, complete vocês. Nova, as coisas velhas. Percebe? Então aquele que foi gerado pelo Espírito Santo deixou de ser criatura, deixou de ser uma pessoa que foi criada lá no Jardim do Éden e que com o pecado passou as gerações. Ele agora é renovado, ele é gerado no Espírito Santo através da fé em Jesus. Lá em João, nesse capítulo João 1,11 diz assim: ele veio para os que eram seus. Quem era? Jesus veio para quem? Para os judeus. Ele não nasceu lá em Israel? Só que os judeus receberam Jesus como Salvador? Não. Mas ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas o verso 12: a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de se tornar, a saber, os que creem no seu nome. Então, o que é gerado pelo Espírito Santo tem o respaldo da vida eterna, tem a garantia da vida eterna, ele é selado pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito que gera, para a vida eterna. E aí nós estamos vivendo um mundo muito semelhante aos dias do dilúvio que antecederam. O mundo não está mais aguentando tanta situação difícil, né? E agora começa uma guerra no Oriente Médio, no qual Israel é atacado. Não estou dizendo que essa é a guerra final, a terceira guerra ou a guerra do Armagedon, mas pode começar por aí. E se for ela, então existem alguns preceitos que vocês precisam saber. E aí, enquanto igreja, né, enquanto salvo por Jesus, precisam saber o que vai acontecer. Quem quer ser pego de surpresa aqui? Jesus falou que se eu soubesse que o ladrão vinha me assaltar, eu me prepararia. Assim eu também não sei quando Jesus vai voltar, eu preciso estar preparado. Então eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que ele vai voltar. Agora os prenúncios, o que está acontecendo no mundo, nós que fomos gerados pelo Espírito Santo sabemos e podemos entender as coisas. Ele pode não voltar hoje, pode voltar daqui 1000 anos, mas ele vai voltar. Agora, o que nós antevemos no mundo é que é muito semelhante ao que está acontecendo, que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6. Ou seja, as pessoas casavam, se davam em casamento, estava tudo normal, só que o mundo estava com um pensamento mal, né? Aquilo que aconteceu ali com aquele grupo chamado terrorista do Hamas, de assar crianças no forno, de matar pessoas, tem vídeos disso. Imagina, isso é humano. Então a corrupção do gênero humano chegou a um limite, e Deus está olhando isso há muito tempo. Agora começa então a alerta da igreja. Eu não posso ser pego desprevenido, eu tenho que estar alerta, e você, minha ovelha, tem que saber disso. Jesus pode voltar agora, e se ele voltar, vai dar glória a Deus, porque nós temos certeza que vamos morar no céu. É ou não é verdade? Pelo menos aquele que recebeu Jesus e tem o penhor, a garantia do Espírito Santo, está garantido no céu. A questão é quem não está. Então nós temos que correr. Quantos dos nossos parentes estão aí no mundo? Quantos dos nossos parentes precisam de Jesus urgentemente? Para ontem, porque eles não foram gerados pelo Espírito Santo. Precisam ser gerados, e é nossa função, obrigação, mais que isso, é nosso privilégio trazer essas pessoas para Jesus. Amém? Então nós estamos aqui a caminho da eternidade, mas só vai para a eternidade aquele que está em Cristo Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 8:1, quem lembra? Romanos 8:1, me ajuda aí. Portanto, bem forte, portanto, nenhuma. Portanto, olha aqui, é uma conclusão que Paulo traz ali aos Romanos.
Portanto, estou dizendo para vocês, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Qual que é a condição para ir para o céu? Estar em Cristo, gerado pelo... Por isso que Jesus falou, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer. E Nicodemos então fala, mas como pode um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele não entendia, porque ele não tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Aí Jesus falou então que tem que nascer de novo. E nós nascemos de novo, você nasceu de novo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Você tem que dar glória a Deus por isso, porque é a diferença que vai fazer na eternidade. Nós podemos recusar convites para ir a um casamento. Hoje recebi uma mensagem no celular de um aniversário de um bebezinho. A Morgana sabe do que eu estou falando, é filha de uma irmã lá da Igreja Batista Socorro. Eu posso dizer, eu não vou, posso ou não posso? Eu posso dizer, eu vou. Eu tenho esta opção, tenho ou não tenho? Porque eu tenho o livre-arbítrio de decidir. Agora tem 3 lugares que eu não tenho como dizer não. E não tem como dizer, nós vamos passar por ele. Primeiro é a morte. Alguém vai dizer assim, eu não vou morrer. Eu como advogado, se morrer, eu vou botar no meu túmulo. Eu vou recorrer, porque eu tenho esse direito de recorrer. Não sei se vai adiantar, mas eu posso fazer. Brincadeiras à parte, não tem como dizer não, né? Pelo menos nessa morte física. Na morte eterna garantiu, Jesus garantiu. Segundo momento que eu não tenho como escapar é o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Senão o momento em que a humanidade toda vai passar lá. O pastor Cosme falou agora há pouco aqui. Nós superamos aí 8 bilhões de pessoas na face da terra. Chinês e indianos é o que mais tem, tá? Perto aí de 1 bilhão e 800 de chineses e 1 bilhão e 400 de indianos. O restante é brasileiro, tem 230 milhões, Estados Unidos uns 300 e poucos milhões, somando tudo dá 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas que estarão na eternidade daqui a 120 anos. A questão é, onde essa pessoa vai passar a eternidade? Esse é o ponto principal do ser humano. Onde eu vou passar a eternidade? Então, o terceiro lugar que eu vou, quer queira, quer não, é a morada eterna. Por isso Deus providenciou Jesus para que eu tenha direito à morada eterna. O que diz lá em João 14,6? Quem lembra? Onde cada vez que falou, sem olhar. Prova da ordem aqui, doutora. Quem lembra? Disse Jesus, eu sou o caminho. Como é fácil. Ninguém vem ao Pai. Alguém pode ir ao Pai, Edileza, sem ser por Jesus? Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Não há outro caminho. Tem gente que ouve assim, olha, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Eu sei que muita gente que acredita nisso está quebrando a cabeça e quebrando a cara. Por quê? O único caminho é Jesus. Ele foi muito enfático ao dizer, eu sou o caminho, artigo definido masculino. Não sou um caminho, não é indefinido. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai por ser, ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Gerado pelo Espírito Santo. Você foi gerado pelo Espírito Santo, diz glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem o penhor, ou seja, o selo da garantia. Só que nós estamos vendo aí o mundo cada vez mais. Imagina uma panela que está fervendo, né? Hoje a Morgana cozinhou um brócolis lá e eu vi a panela fervendo. Fiquei me lembrando assim, né? Nós estamos mais ou menos nessa panela aqui. A humanidade está assim, fervilhando de tanta guerra, luta, intriga, família se desfazendo. É ou não é verdade? E a mídia social chega no extremo que as redes sociais que não tem limite para o ser humano. E eu me lembro, lendo lá em Gênesis, que os seres humanos começaram a se multiplicar demasiadamente. E a mente era tão grande, assim, tão exacerbada, tão capaz, que lá Nimrod começou a construir uma torre. Como é que é o nome dessa torre mesmo? Torre de Babel. Quer dizer Babel? Confusão. Babilônia quer dizer confusão, terra da confusão.
porque confundiu as línguas lá. E ali Deus observou que a capacidade do homem era muito grande, e Ele reduziu isso mudando as línguas. Por isso que nós temos vários idiomas. Agora na linguagem da internet não tem mais, está tudo escancarado, né? Linguagem artificial, como é que fala, né? Inteligência artificial. Ou seja, estamos chegando no mesmo. Percebe como é um retrato de Gênesis capítulo 6, de Gênesis ali falando do ser humano. Agora eu já estou falando depois de Noé, Nimrod. Percebe como nós estamos caminhando já nesta reta final. Pouco tempo depois desceram as águas. Quantos dias choveu? 40? E quantas noites? Imagina, sexta-feira tem um temporal que inundou, derrubou casa, caiu. A casa caiu de fato, para muita gente. Choveram 40 dias, 40, acabou. Nós estamos vivenciando exatamente. Então Jesus está às portas. E nós somos gerados pelo Espírito Santo. Quando Deus gera Jesus e não precisava de mais nada, porque aí Jesus teve um pai divino, mas não teve uma mãe divina. Jesus teve uma mãe humana, mas não teve uma mãe divina. Então a parte homem precisava cumprir os desígnios de Deus, ou seja, pagar o pecado que era meu e seu, meu e seu, era nosso. Então quem realmente matou Jesus? Foi o nosso pecado, a nossa capacidade. Por isso que nós precisamos nascer de novo. Não dá para entrar no céu do jeito que a gente está. A nossa mente precisa ser transformada. Lá em Romanos capítulo 12, 1 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos nascer de novo. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Ou seja, nós temos a oportunidade. Aquela arca que Noé fez para as pessoas, será que Deus queria só que fosse Noé? Não. Ele pregou para aquele povo. Se o povo tivesse arrependido, todos teriam entrado na arca. Então acontece a mesma coisa. A arca chama Jesus, e ela está com a porta aberta ainda. Ele selçou a porta, e as ovelhas entrarão pela porta. Então Jesus é a porta que gerou em nós, através do Espírito Santo, a vida eterna. Então, dos 3 lugares que eu não tenho como fugir, é da morte física, seja ela pelo arrebatamento, que é num instante, você parte e já está na eternidade, ou seja ela mesmo na circunstância. Parece que esse fim de semana aí morreram 2 atrizes aí da Rede Globo. É assim, né? Tá bem. Alguém já dizia para mim: para morrer basta estar vivo. É verdade, né? Se estiver morto não morre, já está bom. Então para morrer basta estar vivo. É o 2, né? Não tem como escapar. O tribunal de Cristo, lá em Apocalipse, fala disso, que todos vamos passar. Eu, você e toda a humanidade. Quantos bilhões, pastor Cosmo? 9 bilhões. O pastor Cosmo já aumentou aqui nosso time, 9 bilhões de pessoas, fora os que já morreram. Quantos bilhões vão passar? Mas todos passarão. Só que a Bíblia fala que uns passarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Ou seja, a vergonha é o afastamento de Deus. Só que Deus não reservou isso para o ser humano. Ele fez para o demônio e seus anjos, para o diabo e seus anjos. Este lago de fogo e enxofre, que é chamado inferno, foi feito para Satanás. Só que o ser humano entrou na dele. Por isso que está essa balbúrdia, por isso que está essa situação aí, um caos. Só que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Por isso você foi gerado pelo Espírito Santo. Você nasceu de novo. Talvez na sua mente ainda fique assim: mas será que eu fui? Foi. Porque a promessa de Deus é assim: aquele que receber a Jesus tem a vida eterna. Não é aquele que meio receber a Jesus. Mas será que eu meio que recebi? Não.
você recebeu. A questão é que você precisa desenvolver a sua capacidade da sua salvação para crescer no reino. Imagina, olha o bebezinho, cadê o teu filho? Está lá que está, levanta aí, Tauã. Olha o tamanho daquele garoto, pode olhar lá para trás, eu deixo. Olha lá. Ontem estava no ventre da mãe, antes de ontem nasceu, ontem nasceu e hoje está aí. Então assim é você espiritualmente. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Não da forma que Jesus foi, mas através de Jesus você foi gerado pelo Espírito Santo. Você é nova e a nova criatura tem vida eterna. Lá em João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. O que quer dizer não se turbe o vosso coração? Não fique perturbado, não fique ansioso, não fique desmotivado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, eu não teria dito. Eu vou para a casa do meu pai. Quando eu for, eu voltarei para buscar. Porque onde eu estiver, para que vós estejais comigo. Por isso você tem a garantia da vida eterna. Não temas. Agora é claro, se você não está trilhando o caminho, você vai voltar. Há tempo. O tempo não se fechou, a porta não se fechou. Quem fechou a porta da arca por fora? Deus. Ou seja, quem quis entrar, nem Noé podia ter a faculdade, vou abrir a porta. Não podia, porque Deus fechou. E ele fechou a porta para que ninguém pudesse, porque o tempo se findou. Essa era nossa, é chamada era da graça, o tempo da graça. Por que é tempo da graça? Da onde eu tirei isso? Da minha própria mente? Não, eu tirei da Bíblia. Pela graça, Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Não vem de obras. O pastor Paulo falou agora há pouco aqui sobre a mulher que depositou suas moedas lá. Imagina se tivesse que pagar para entrar no céu. Quanto você teria que investir? Mas é de graça. Pela graça sois salvos. Então o tempo da graça é o tempo que muito semelhante ao que aconteceu antes do dilúvio. Pode-se dizer que para aquela geração de 120 anos que Noé pregou, era o tempo da graça. Aí vem Deus e fecha, agora acabou, selou. E os que ficaram, o que aconteceu? Ficaram todo mundo nadando que nem peixe? Morreram todos. Eu não sei quanto tinha naquela época, morreram todos. Ficaram 8 pessoas. E dessas 8 pessoas, toda essa geração, que são 9 milhões. Daqui a pouco já serão 10, né? Pastor Jesus não voltar. Porque o novo se reproduz, né? E é muito. Então o que nós temos que entender hoje? Que você foi gerado pelo Espírito Santo. Diga aí, eu fui gerado. Mas fala com convicção, eu fui gerado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu tenho a vida eterna. Eu recebo de Deus esta certeza, esta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, para finalizar, nós vamos participar da ceia aqui. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. Eu sou doido para descer, mas aquele telefone do pastor ele não me deixa. Gerados pelo Espírito Santo, você tem a vida eterna. Isso está claro. Tem alguém que tem dúvida? Se tiver, levanta a mão agora, eu preciso saber. Você tem dúvida que você vai morar no céu? Eu preciso saber agora. Porque Jesus pode mandar soar a trombeta agora, Deus, né? E você vai ficar. Eu tenho certeza, posso ficar tranquilo, minha consciência tranquila como pastor? Amém? Quem tem certeza? Levanta a mão bem alto assim. Bem alto. Amém. Aleluia. Eu preciso estar com uma mente. Eu e o pastor Cosmo, o pastor Marcos no início lá, temos responsabilidade sobre a sua alma aqui. Então eu posso dormir tranquilo essa noite, né? Então nós estamos aqui salvos. Nós somos aqueles 8 de Noé. Mas não tem pessoas ainda que estão aí fora da arca? Tem ou não tem? Quem tem parente aqui que não é salvo ainda? Que não conhece?
Você quer que ele vá para o céu? Tem uma promessa para ele? Tem? Porque a Bíblia diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, está incluso todo esse pessoal aí, teu pai, tua mãe, tua tia, teu gato, papagaio, mas todos os familiares, amigos e vizinhos. Amém? Então nós precisamos entender isto. Nós estamos aqui na arca. Imagina, essa igreja aqui é a arca. Jesus está aqui como piloto. Ele quer levar todos nós e mais um monte de gente que está lá fora. Eu passei hoje agora, quando eu vinha para cá, eu saí mais cedo por causa da corrida em Interlagos. Eu tenho que sair cedo, senão eu fico preso lá. E eu vi um monte de irmãos com Bíblia na mão. Eu dei glória a Deus. Eu dei glória a Deus, um monte de gente indo para a igreja, 3, 4 horas da tarde. Então eu vejo, mas mesmo assim tem muita gente ainda que não conhece Jesus. Amém? Nós temos projetos de evangelismo aí, grandes. Não é para ver essa igreja cheia, não está, para que sejam salvos. Consequentemente, senão a igreja vai estar cheia. É ou não é verdade? Glória a Deus. Você crê que Deus pode trazer o seu parente para cá? Você crê que Deus pode salvá-lo agora? Você vai falar, mas pastor, você vai orar e ele não interessa. A ação de Deus é imediata. Talvez a consequência dure um pouco. Já falei sobre isso aqui. Quantos leprosos chegaram perto de Jesus? Não foi 50, não? Foram 10 mesmo? Tem certeza? 10 leprosos. E quantos voltaram? Apenas um. Então, há esperança. Então nós temos que crer que Deus opera, vai salvar, e as pessoas virão para confessar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está preparado para orar pelo seu parente aí? Pastor, eu queria muito que minha sogra fosse salva, mas eu não vou orar por ela. Vai sim, senhor. Pela sogra, pelo sogro, pelo cunhado. Mas ele é um drástico, vai orar por ele sim. Sabe por quê? Abra Romanos capítulo 12. Vamos entender pela palavra, né? Porque é fácil falar. Glória a Deus. Esse livro de Romanos aliás, toda a Bíblia é fantástica, né? Aliás, enquanto você abre aí, eu quero compartilhar um negócio interessante aqui. Eu venho conversando com a Morgana fala durante o carro, porque ela não fala muito, mas lá no carro ela fala bastante. E a gente estava falando sobre uma pessoa que a gente conhece, e ela falou assim: eu não gosto de ler. Aí ela falou assim: mas pelo menos a Bíblia você lê. Não, nem a Bíblia eu leio. Mas irmão, como é isso? Você sendo crente não lê a Bíblia? Não pode ler. Tem que gostar de ler a Bíblia. Tem que gostar. Amém? É a mesma coisa que a Cristiane faz aquela bela macarronada e quando fica olhando e não come. Quero ver não comer, né? Então todos nós precisamos nos alimentar. Então a Bíblia é para ser lida. Aí tem gente que põe a Bíblia lá, Salmo 91, e põe em cima da prateleira lá da estante. Aquilo está vermelho de pó, sujo. Acha que é amuleto. O diabo passa, olha assim, olha como ele é religioso. Salmo 91. Eu citei para Jesus lá. Ele olha aquilo e dá risada. Agora, quando você coloca no coração, aí a coisa muda de figura. Aí ele treme. Ele sabe que vence ele Jesus não venceu pela palavra? Venceu. Então, Romanos capítulo 12. Olha por que você tem que orar pela sogra. Mas pastor, a sogra não tem que orar pela sogra assim. Tem que orar pelo sogro, pelo cunhado, pela minha irmã, por todos. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 12, verso 17. Olha o que diz aqui. A ninguém engloba qualquer pessoa. É um pronome indefinido. A ninguém, ou seja, não fazer jus a todos, tem que estar sendo olhado. A ninguém tornei mal por mal, ou seja, se alguém te fez mal, você tem que devolver o bem, fazer o bem sem olhar a quem. Um ditado popular que está embasado nesse verso, né? Ninguém torneis o mal por mal, ou seja, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então
Então perante as mulheres está tranquilo, não precisa. É isso? Não, é perante todo ser humano. Ok? Se for possível, aqui tem um condicional e eu explico por quê. Porque não é que depende da pessoa, depende de você. Não depende de você, depende da pessoa. Melhor invertendo. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que quer dizer isso aqui? Que talvez eu vou insistir na sogra, porque sogra é um problema que muita gente tem aí. Eu sempre tive muito bem com a minha sogra. A pessoa às vezes quer andar com a sogra, ou a sogra quer andar com a nora ou com o noro, não, gente. Só que a pessoa não quer. Por isso que ele fala aqui, ó, sempre que depender de você, ande com o noro, com a nora, com todo mundo. Ande. Agora, se ela não quer, tá vendo? Vem cá, vamos andar juntos. Não é assim. Vai a Amós 3,13, andarão dois juntos se não tiver acordo? Não anda. Mas dependendo de você, você vai andar, perfeito? É isso que eu quero que você entenda. Que você foi gerado pelo... Então tem como eu andar fora do Espírito Santo? Eu fico assim impressionado com aquela oração. Senhor meu Deus, entro na tua presença. Peraí, você estava fora da presença de Deus? Como assim? Entro na tua presença, amantíssimo Deus, como se fosse agradar a Deus. Olha teu umbigo, fala, Senhor, eu sou miserável, eu sou mentiroso, eu sou um safado, mas o Senhor envia o sangue de Jesus sobre a minha vida e me limpa. Isso é uma oração digna. Jesus falou disso, né? Da mulher lá que do publicano, Senhor, eu sou mal, tá bendito seja Deus que eu não sou como os demais. Perceberam? Então sempre que depender de quem? De vós, de nós. É conosco que Deus está falando aqui. Sempre que depender de vós, tende paz com todos os homens, se for possível. Olha o 19. Olha o 19. Ah, se eu pego a minha sogra. Eu vi o problema com a sogra, mas as sogras estão abençoadas. Quem é sogra aqui? Levanta a mão mais sogras. Tem mais sogras? Olha, tem sogras aí. Tem sogra de monte aqui. As sogras são abençoadas. Olha o que 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Então é você que vai vingar? O que você vai fazer? Você vai pastor, você não conhece aquela jararaca. Vai amar. Vai amar. Não sou eu que estou falando. Porque é fácil amar a pessoa que você olha no rosto e dizer eu amo. Mas aquela pessoa que nos fez mal, essa é difícil, não é verdade? Como você vai amar? Porque você foi gerado pelo Espírito Santo. Dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá um tiro nele. É isso que está escrito aí? Leia aí, doutora Monique, para mim. Se o teu inimigo tiver fome, verso 20. Dá o quê? Que comer nada, vou dar um tiro no meu inimigo. É isso? Não, a Bíblia está dizendo que você tem que dar de comer. E se ele tiver fome? Sede, né? Melhor. Porque fazendo isso, o que vai acontecer? O que é amontoar a brasa? Ah, pastor, aí gostei, vou jogar aquela churrasqueira inteirinha na cabeça dela. Não. Brasas espirituais, fogo do céu, fogo que queima o mal, queima o pecado, queima tudo. Vai amontoar brasas sobre a cabeça, sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem, porque você foi gerado pelo Espírito Santo. José não tinha o direito de falar: não quero mais essa mulher. Ela engravidou de outro. Ou seja, a cabeça do homem muitas vezes age assim. Então aqui tem um princípio. Não olha aparentemente, mas preste atenção no que Deus está dizendo.
Eu vou contar o último testemunho aqui. O Johannes Jansen, ele já veio aqui nessa igreja. Ele era da Adorep. Ele veio com a esposa dele aqui. Ele conta uma história aí para nós que somos maridos e mulheres, né, casados, que você também tem pai, mãe, filhos, para andar em harmonia. Eles estavam indo à praia e ele colocou uma nota de $100. Olha que o homem estava falando de grana, $100 no bolso da sua bermuda e foi à praia. E na volta, ele perguntou: ô Irmã, cadê aquele dinheiro que eu te dei? Assim. Então, na mente dele, assim como o José aconteceu, é que ele tinha dado dinheiro para ela. Então, na mente dele, eu entreguei o dinheiro para minha esposa. Só que, na verdade, ele não tinha entregue. Ele deixou no bolso da bermuda, tirou a bermuda. Quando voltou da praia, aquele dinheiro voou do bolso. E eles voltaram o caminho para ele achar. E quando eles voltaram, estava ele grudado no espinho, ali no trilhozinho, no trierozinho. Percebe? Aí ele entendeu que ele não tinha entregue. Então, quando nós olhamos um fato, isso é importante para você que é crente espiritual, não haja de pronto. Porque muitas vezes nós entendemos que assim é. Mas na verdade Deus ama a todos. E Deus não faz exceção. Porque nós somos gerados pelo... Como que eu vou morar no céu se eu não sou gerado pelo Espírito Santo? Então, para finalizar de fato, finalizando, a guerra de Israel é um ponto importante para você meditar essa noite. Tá? Se todas as nações se voltarem contra Israel, acabou. Os reinos do norte, os reinos do sul falam lá, vão se voltar contra Israel. Só que tem aqui uma boa notícia para você. E aí entra essa parte que eu falei. O anticristo, quem já ouviu falar do anticristo aqui? Não é Henrique Krishna lá, não, aquele maluco que aparece na TV. Já ouviu, Cláudio, o Henrique Krishna? Henrique Krishna, né? Henrique Krishna. Tem um maluco aí. E outros malucos. Jesus falou: muitos virão no meu nome. Muitos. Mas não são todos não são Cristo, são falsos profetas. Mas para a manifestação desse homem, só tem uma coisa que impede ele. O que é? O que é que impede a manifestação dele? Vocês lembram? 1 Pedro. Só uma coisa que impede a manifestação desse homem para governar o mundo inteiro. Presta atenção. Nós temos hoje um sistema que controla o ser humano em qualquer lugar. Tem ou não tem? Você pode estar em qualquer lugar. Você está com um telefone celular, a pessoa te acha. Então, o controle da raça humana já está preparado. A implantação do chip é uma questão de tempo, na cabeça, na testa e na mão direita. Mas tem alguém que impede a manifestação desse homem. Alguém quer dar um arrisco aí? Deus? O Espírito Santo? Quem dá mais? Eu vou dar 3 opções para você: a igreja, ou a igreja. A única que impede a manifestação do anticristo, diz lá em 1 carta de Pedro, é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, ele vai se manifestar, porque a igreja não estará mais aqui. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar empregos. Então você já avisa o patrão: quando você for arrebatado, a vaga vai abrir vaga lá. Sua moradia, imagina, toda a família cristã fica um apartamento, a casa, vaga, carros, comida, vai baixar o preço, vai ter pouca gente para comer, vai ter que baixar o preço. Percebe como está tudo organizado? O que é que falta para a manifestação do anticristo? O arrebatamento. E pelo andar da carruagem não vai demorar. Lição de casa para vocês: domingo que vem vou tomar aqui. No domingo que vem vai ser a Cruz das Irmãs. No outro domingo, 2 semanas, 15 dias, Mateus 24 ao pé da letra, de cabo a rabo, memorizado, sem olhar a Bíblia. Combinado, igreja? Amém? Ouviu um amém aí? Amém! Quero ver. Mateus 24, dá uma lida, vocês vão entender lá que o fim está chegando, tá? Porque nós somos gerados pelo Espírito Santo. Amém?
Então vamos ficar de pé. Você foi gerado pelo Espírito Santo, amém? Está certo isso? Está claro? Eu fiz a pergunta: quem tem certeza da vida eterna onde vai passar a eternidade? Quem ainda está em dúvida? Sinceramente, aqui, quem está em dúvida? Tem alguém que está em dúvida quanto a esse fato? É muito importante. Eu quero que você saia daqui ciente de que é muito importante isso. Se tiver alguém, vem à frente. Eu quero orar por você. Tem alguém que está em dúvida, que não recebeu Jesus, recebeu, mas deu aquela desviada? Você não está fora do caminho, você está um pouquinho distante, como fez o filho pródigo. Tem alguém? Se tiver, manifeste agora. Esta é uma oportunidade. Deus sempre abre uma oportunidade para nós, porque Ele nos ama. Glória a Deus. Amém. Agora nós vamos então orar pelos nossos queridos. Só aquele que crer que Deus pode salvá-lo esta noite, vem à frente. O seu parente, só aquele que crê, vem à frente. Se você crê, nós vamos orar. Eu pergunto: quanto tempo Deus leva para responder uma oração?